Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que vocês estejam me assistindo. Olha só, tenho um apelo grande para vocês. Vocês do nono ano, entreguem as redações de vocês. Quem não entregar até essa semana perderá ponto, tá? Vocês estão aí na porta de entrar para o ensino médio, então é fundamental que vocês tenham mais compromisso, é fundamental que vocês tenham mais prática de escrita. Falando de escrita, depois desse puxão de orelha, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês escreverem melhor, tá? Só que, antes de tudo, é primordial, é essencial que vocês tenham uma compreensão de algo que vai perpassar todo o ensino médio de vocês, que é coesão e coerência. A primeira está mais atrelada a aspectos linguísticos, né? A elementos coesivos lá da sua fala. Por exemplo, ao colocar uma ideia e para atrelar essa ideia a outra, você tem que usar elementos, conjunções, né, que conectam essas ideias. Então você pode usar aí no entanto, contanto, contudo. Já a segunda, a coerência, já são as ideias, né? O que você vai pôr no texto ali. Então, uma depende da outra, porque não adianta você ser mega culta, cheio de conteúdo e não souber a gramática, e não souber como atrelar esses elementos. E não adianta nada você saber muito de gramática e não saber conteúdo, não ter conteúdo, né? Então, os dois são fundamentais. Chicote, como é que eu tenho prática tanto na coesão quanto na coerência? Tá. Um bom início, antes de tudo, gente, é ler. Não tem jeito, você vai ter que ler muito, 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 muito. Ler demais. Leia jornais, leia crônicas, leia poesia, leia diversos gêneros. Isso vai agregar muito, isso vai amadurecer muito, muito, muito você, tanto como leitor, como escritor e principalmente como humano, meu filho, como humano. Então, leia todo santo dia, tá? E essa dica, eu não digo nem como professor, tá? Mas eu digo como amigo. Leia, gente. Tá, dito isso, a principal dica foi essa. A outra é releia seu texto, né? Releia tudo que você escrever, releia cada parte e releia ao final em voz alta. Assim você vai ter noção, né, de cada erro que você pôs ali, vai ter noção de alguma involução. Então releia seu texto. Se você for uma pessoa corajosa, tá, dê seu texto para outra pessoa, porque essa outra pessoa não vai ter a intimidade que você teve com o seu texto. Então ela vai estar mais assim preparada para pegar os erros, vai estar mais preparada para te dar um auxílio necessário, tá bom? Bom, uma outra questão é aprender a sintetizar a ideia. Quanto mais sintética, né, quanto mais direto você for, melhor. Tem gente que tem problema, né, em sintetizar. Fala pelos cotovelos, que acaba se perdendo, né? Então, uma dica bacana que eu dou para você que ainda não tem Twitter, Twitter é uma ótima ferramenta aí para você exercitar sua escrita, né? Lá você tem um espaço mínimo e lá você vai poder sintetizar sua ideia. Hoje em dia tudo está rápido, hoje em dia tudo está frenético, então quanto mais direto, quanto mais sintético você for, melhor. Bom, procure ampliar seu vocabulário, procure ampliar seus recursos linguísticos, né? É muito chato você ler um texto e todo tempo estar repetindo aquela mesma palavra, né? E quão interessante é aquela pessoa que domina, né, diversos modos de se contar uma mesma coisa. Isso faz parte da coesão que eu falei lá no início. Por exemplo, vou ler um texto para vocês. O Brasil é um país muito rico, no entanto, é um país que enfrenta muitos problemas ligados à pobreza. Essa contradição é o que mais chama a atenção dos outros países, né? Dos outros países. Vejo aí que começa aqui situando o sujeito, que é o Brasil. Vejo também que há um elemento coesivo, né, aqui, no entanto, né, de oposição. Apesar de ser um país muito rico, ele enfrenta muitos problemas ligados à pobreza. E percebo que mais para frente há outro elemento, né? Essa contradição que está retomando os dois outros períodos. Então, esse texto aqui é cheio de elementos que vai costurando, né? Olha só que há 3 pontos seguidos, um texto tão pequeno. Então, use muito ponto seguida, use muito elemento de retomadas, tá? Então, isso é fundamental. Outra coisa que eu
faz parte da minha metodologia, mas a maioria não faz, que é reescrever textos que já foram corrigidos. Por mais que tenha sido bom, por mais que tenha sido excelente, é muito bom reescrever, porque dessa maneira você não vai errar mais, né? Não vai cair nos mesmos erros. Então, texto já corrigido, reescreva-os, tá? Eu sei que muitos de vocês aí usam muito a internet, usam muito internetês, abreviaturas. Chicote, que é isso? Bom, internetês é a linguagem da internet, é o VC, o PQ, enfim. Então, você deve evitar o uso dessa linguagem nas redações, nas produções de vocês, em qualquer meio que não seja a internet, porque não faz parte da linguagem culta. Evite também palavrão de baixo calão, tá? Eu sei que às vezes dá uma vontade, mas evite. E por fim, evite generalizações. Olha só, lá no Facebook, quando tiver uma pessoa muito agressiva, muito ofensiva, geralmente ela generaliza. Ah, o fulano de tal é assim, 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 todos vocês. A gente já percebe que essa pessoa não é sábia, né? Ela não é inteligente. Então, pondere seu discurso, né? Fale, olha, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Então, não generalize, tá? Pondere seu discurso. A última dica eu vou dar só para vocês aqui do nono ano, né? Sempre quando você escrever, tenha um projeto. Não saia escrevendo assim, do nada. Provavelmente você irá se perder. Então, antes de você escrever, mesmo que seja mentalmente, mas eu indico que vocês façam no papel, faça um pequeno roteirinho. Olha, nesse parágrafo vou falar disso, no segundo parágrafo vou falar disso. Planeje seu texto. Isso é fundamental. É muito importante que vocês tenham um planejamento. Para tudo na vida a gente tem que planejar, gente. Tudo na vida a gente tem que planejar. O texto não é diferente. Então planeje seu texto, tá bom? Bom, gente, muito obrigado pela companhia até aqui. Muito obrigado vocês, alunos. Estou morrendo de saudade de vocês. E até a próxima dica de redações. Eu aguardo a redação de vocês, tá? Espero.